Carol Marçal, esposa de Pablo Marçal, fala sobre a maldição do carnaval para a nação brasileira. Ela cita uma visão que Deus lhe entregou enquanto ela orava ao Senhor. Pessoas que estão perdidas vão procurar na prostituição, vão procurar na bebida, vão procurar nas drogas, vão procurar, O carnaval acabou de acontecer. Que loucura que é o carnaval, pelo amor de Deus, gente. Um dia uma pessoa, eu sei que isso não vai acontecer, mas um dia esse carnaval, Um dos meus sonhos é que o carnaval pare de existir. Eu sei que, enfim. Mas ainda mais agora, que a gente já sabe que é uma festa completamente da carne, mas ainda mais agora que tá tudo tão escancarado e é uma maldição que vem sobre o nosso Brasil, é uma maldição que vem sobre que é um pacto que é feito com legalidade sobre a nossa nação, E ali você tem pessoas que estão entorpecidas por algo que não preenche. Ali você vê pessoas que elas só querem estarem ali pela farra, pela bagunça, elas só querem estar ali pelo que está acontecendo e tentando de alguma forma se preencher. Mas isso não preenche, isso gera um vazio. E não é só, se tratando dessas coisas, mas às vezes você pode ser uma pessoa que talvez conheça o Senhor, tenha tido uma experiência com o Senhor algum dia, ou ainda não tenha tido a experiência, mas já o conhece, já ouviu falar, já foi em alguma igreja, já esteve em algumas reuniões, Eu acho ridículo as provocações a Jesus no carnaval. Não, assim, é sem comentários, é sem palavras o desrespeito à nossa fé, O desrespeito à nossa fé que eles fazem no carnaval. Se eles querem defender a fé deles, que o faça, mas não afronte, é uma afronta mesmo. E nós, como cristãos, nós não deveríamos nos calar, Nesse carnaval, eu acho que teve até reportagem, assim, da quantidade de jovens, da quantidade de pessoas, o movimento que teve na internet, de pessoas se posicionando contra o carnaval. Glória a Deus que isso só aumente, que cada vez mais haja uma indignação contra isso, sabe? Que uma voz, Os maus reinam porque os justos se calam, porque os bons se calam. Que cada vez mais os justos possam se posicionar, possam abrir a boca e possam realmente levantar uma voz de clamor nessa nação, E às vezes você conhece Jesus. Quantas pessoas conhecem? Teve um encontro com Jesus, teve relacionamento com Jesus, ou às vezes ouviu falar de Jesus, sabe quem é Jesus, mas ainda assim sente um vazio. Sente um vazio. Por que sente um vazio? Porque não desfruta da intimidade. Não investe em tempo com o Senhor. Não investe na leitura da palavra. Não investe em momento de oração. Ah, Carol, mas eu vou ler a Bíblia, eu não entendo. Ah, Carol, mas eu entro para dentro do meu quarto e eu começo a orar e eu não consigo, parece que eu não sinto nada e parece que eu não sei orar e nada flui. Tem momentos que a gente passa por isso na nossa fé. Tem fases da nossa vida que a nossa fé passa por esses desafios, porque há momentos que a gente se sente, que a gente permanece tão distraído com coisas que às vezes são legítimas, Com coisas que às vezes são lícitas a nós, mas que podem roubar os nossos olhos em Cristo, sabe? O Senhor, Ele deveria vir em primeiro lugar nos nossos dias, em primeiro lugar em todos os momentos da nossa vida. E isso às vezes pode soar estranho para vocês, mas quando a gente coloca Ele como prioridade, tudo mais é saciado.
Ele diz, mas aquele que beber da água que eu lhe der, porque se você beber dessa água comum, dessa água normal, você vai voltar a ter sede de novo. Ela vai te saciar por um tempo, mas você vai voltar a ter sede de novo. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Mas a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Hoje nós estamos fazendo um jejum, né? O Pablo começou um jejum e convidou todo o nosso ecossistema e os conselheiros, um jejum de 100 horas que ele todo ano ele faz. Eu comecei no terceiro dia e eu tô fazendo o meu jejum um pouco diferente, mas eu comecei no terceiro dia e hoje, né, nós estamos tendo todos os dias de manhã, às 6 horas da manhã nós estamos lendo a palavra juntos, orando juntos, e hoje enquanto nós orávamos, enquanto nós orávamos e louvávamos com um louvor lá, me veio uma visão, sabe, que bate muito com isso daqui. A palavra diz que nós somos como um vaso e o Senhor é o oleiro. Nós somos o barro nas mãos do oleiro e ele nos molda, né? Então, nós somos um vaso. Só que esse vaso, e eu compartilhei isso com eles lá e quero compartilhar com vocês também. Esse vaso, ele tá rachado, ele tá trincado. Se imagine como um vaso que está lascado, as bordas estão lascadas, o fundo do vaso está com vários tipos de trincas. E o que são essas trincas? O que são essas lascas? São as feridas que o caminhar da nossa vida nos causa. São os traumas, são as feridas, são questões que nem você mesmo às vezes consegue compreender ou discernir, né? Por que eu sinto, né? E aqui eu entro, por exemplo, na questão da depressão, que alguém perguntou, por que eu sinto essa tristeza, essa angústia que nunca sai de mim, né? Eu sou defensora de se buscar ajuda, sou muito defensora. Eu tive depressão pós-parto dos meus filhos, de alguns deles, não de todos, e eu sou defensora sim de se buscar ajuda, mas sabe, existem feridas que só o Senhor Jesus vai sarar. E imagine esse vaso com essas trincas, com essas rachaduras. Imagine esse vaso com essas rachaduras. Rachaduras que estão às vezes por dentro, mais aparentes por dentro e quase imperceptíveis por fora. Quem olha para essa rachadura, às vezes ela nem percebe, mas por dentro a rachadura está grande. E você é um vaso, a sua função é conter algo. Então, o que você passa a sua vida fazendo? Procurando algo para se encher, algo que te sacie, algo que você possa conter, algo que te preencha. Só que como há essas rachaduras dentro de você, tudo aquilo que você põe para dentro, todo o conteúdo que você põe para dentro se esvai. Todo o conteúdo do qual você se alimenta, ele se esvai. É como se fosse uma água líquida, muito líquida, que impermeia pelas rachaduras e se esvai. E você nunca se sente completamente saciado. Você nunca se sente completamente preenchido, completamente preenchida. E sabe, às vezes você pode se sentir até sozinho e perdida, por não ter com quem compartilhar. Às vezes você até tem, mas o sentimento de que ninguém vai te compreender, ou o sentimento de que já compartilhei com tantas pessoas e isso talvez não adiantou. Em primeiro lugar, que a comunhão, ela gera cura. A comunhão, ela gera cura. Então,
compartilhar com uma pessoa, um amigo, uma amiga, um irmão na fé, alguém que realmente vai ter palavras de sabedoria para transbordar sobre a sua vida, é algo importantíssimo. Compartilhar com um profissional, com uma profissional, uma pessoa íntegra, uma pessoa de princípios, uma pessoa correta, é importantíssimo. Mas eu quero chegar num lugar mais profundo. Eu quero chegar num lugar mais profundo, que é esse lugar aonde apenas Jesus pode entrar. Nós cantamos lá na oração uma música do Antônio Cirilho que diz: só tua glória me satisfaz. Então, a primeira parte da música é apenas isso. É uma declaração de que somente tua glória, Senhor, somente tua glória me satisfaz, somente tua glória me satisfaz. E a última parte da música é: vem, derrama a sua glória. Vem, derrama a sua glória sobre mim, Senhor. E enquanto nós cantávamos, o Senhor, eu tive essa visão de que nós somos como esses vasos. Vasos que estão com rachaduras. Vasos que estão feridos, machucados. E quando o Senhor derrama a sua glória sobre nós, quando você para de procurar em outros lugares, em outras pessoas, em tantas outras coisas, em tantos outros conhecimentos humanos, não que conhecimento seja ruim, conhecimento não é ruim, A palavra diz: meu povo padece por falta de conhecimento, mas não é o conhecimento que sacia. Não é o conhecimento que preenche. Porque se você se preenche com essas coisas, logo você voltará a ter sede. Porque há rachaduras dentro de você. Rachaduras que só você sabe. Rachaduras que às vezes você nem sabe que tem, mas elas estão lá. E a glória do Senhor, quando nós buscamos pela glória do Senhor, quando nós ansiamos pela glória do Senhor, quando nós ansiamos por essa água que Jesus tem para nos dar, essa água da qual bebermos dela, nunca mais teremos sede, que é a primeira parte desse versículo. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Nunca terá sede. Por quê? Porque essa água, que é a glória de Deus, ela é densa. Ela é tão densa que ela não escapole pelas rachaduras que há em você. Pelo contrário, ela é como se fosse, imagine comigo, uma água brilhante, uma água cristalina e cheia de cristais, sabe? Aquela água que, quando a luz do sol bate sobre ela, ela brilha, ela resplandece, porque ela é uma água composta pela glória de Deus. Ela é o próprio Jesus. E quando nós buscamos dessa água, através da leitura da palavra, através da oração, através do momento de comunhão com Deus, quando nós buscamos dessa água, vou colocar minha música aqui que parou, não sei porquê. Quando nós buscamos dessa água, nós somos saciados. E é nesse lugar que nós não teremos mais sede. Porque essa água, como ela é densa, ela não escorre pelas fendas. Ela não escorre pelas rachaduras. Ela não é líquida, passageira, momentânea. Mas ela é densa da glória, do poder, do amor, da cura, do favor, do sacrifício de Jesus, da glória que está sobre Jesus. E essa glória, ela começa a nos curar, ela começa a fechar essas rachaduras,
essas rachaduras. Rachaduras que você talvez nem conhecia, mas ela começa a trazer cura, cura interior, cura na sua alma. E sabe, como essa glória, como essa água é densa. A gente entra na segunda parte do versículo. Como ela é densa e ela para de vazar porque ela não é passageira e momentânea. E ela começa a curar a rachadura por dentro. Ela não escorre. E à medida que nós buscamos, e à medida que nós ansiamos, e à medida que nós lemos a palavra, e à medida que nós oramos, à medida que nós jejuamos, à medida que nós buscamos por Jesus, à medida que nós entramos num lugar secreto, naquele lugar só nosso e dele, Carol, mas eu não consigo, não flui. Começa, à medida que nós começamos, sem sermos perfeitos, sem buscarmos sermos perfeitos para fazer isso, e simplesmente falamos, Jesus, me ensina a te buscar, me ensina a ter comunhão contigo, me ensina a entrar no lugar secreto. E à medida que essa glória vai enchendo, sendo derramada, né? E eu quero que você imagine um vaso bem lindo, um vaso dourado, todo ornamentado, nas mãos de Jesus. E à medida que você busca por Jesus, Jesus, me dá dessa água. Jesus, porque essa mulher fala, disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha sede e não venha aqui mais. Me dá dessa água, eu quero dessa água porque eu não quero ter mais sede. E aí Jesus, imagine Jesus com esse vaso, com essa jarra na mão. E Jesus, à medida que a gente busca, que a gente clama, Jesus começa a transbordar dessa glória. E essa glória que não escapa, que é densa, ela começa a encher o nosso vaso. Ela começa a encher o nosso vaso. Ela começa a encher o nosso vaso. E aí a gente entra na segunda parte do versículo. Mas a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar por toda